Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos aprender sobre o advérbio, porque eu sei que é uma palavra que muitos têm um pouquinho de medo porque já pensam, nossa, o que é o advérbio? Porém, não precisa ficar nervoso, porque o advérbio é uma classe de palavra muito simples e muito fácil. Eu vou te mostrar, tá bom? Vem comigo. Quando eu ouço advérbio, a primeira coisa que eu preciso saber é que se trata de uma palavra invariável, isto é, ela não será flexionada em gênero ou em numeral. Em gênero, seja masculino ou feminino, numeral se é plural ou singular. Isto é, uma palavra tende a permanecer sendo a mesma palavra independentemente da pessoa que esteja falando ou de alguma outra conjugação, certo? Nós já aprendemos também sobre as palavras invariáveis numa aula que eu postei para você. Se você ainda tiver um pouco de dúvida, eu recomendo que você volte atrás e assista a aula novamente. Dando continuidade, o advérbio ele tem finalidade de trazer uma circunstância, isto é, um estado, agregar sentido a um termo que virá posterior. Esse termo ele pode ser um verbo, ele pode ser um adjetivo, e ele pode até mesmo ser um outro advérbio. Quando eu me refiro a verbo, eu estou me referindo a uma palavra que tenha ação, que expresse ação. Quando eu me refiro a aditivo, eu estou me referindo a uma palavra que trará qualidade, característica a um objeto ou pessoa. E o advérbio é o que nós estamos trabalhando agora. Então, resumindo o que eu acabei de falar, o advérbio ele nada mais é do que uma palavra invariável que trará uma circunstância, agregará um sentido a um verbo, um adjetivo ou um advérbio que esteja posterior a este advérbio, certo? Bem, vou fazer alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. Porque uma coisa é teoria, a prática é outra, certo? Então vamos de exemplo para que nós possamos entender melhor. Vou escrever aqui... Opa, caiu. Vou escrever aqui uma frase. O policial não prendeu o bandido. Primeira coisa, eu convido vocês a juntos fazermos a análise morfológica desse termo. O ou aqui, ele será um artigo. Inclusive, nós já temos aulas de artigo no nosso canal. Se você ainda tiver dúvida sobre o assunto, você pode voltar e assistir a aula. Policial aqui, ele vai ser o sujeito simples. O prendeu aqui, ele é o nosso verbo. O ou é artigo e bandido também é substantivo. Aqui também é substantivo, gente, perdão. Substantivo simples. O policial não prendeu o bandido. Logo, a palavra não aqui, eu não posso flexionar ela. Ou seja, não existe não masculino, não feminino, não existe não plural e não singular. Independentemente da circunstância, não sempre será não. Qual a função da palavra não nesta frase? Ela está agregando um sentido ao nosso verbo. Aqui está o verbo, certo?
o não agregou uma circunstância, um sentido ao verbo prender. Que sentido é esse? É um sentido de negação. Por quê? Ao ler a frase, o que eu entendo? Eu entendo que não houve, não teve o prendimento do bandido. O policial não prendeu o bandido. Então, eu entendo que o não atribui uma negação ao verbo. Então, não será um advérbio de negação. Neste exemplo, eu identifiquei que o advérbio agregou uma circunstância a um verbo. Uma circunstância de quê? De negação. Então, advérbio de negação. Até aí tudo bem, tranquilo, certo? Vejamos um exemplo agora com agregação de sentido a um adjetivo. Vejamos uma outra frase. Primeira coisa que eu vou identificar aqui é o meu adjetivo, certo? Aqui está o adjetivo. Logo, eu posso identificar também o verbo. Qual que é o verbo aqui? É o verbo de ligação, porque é referente ao verbo ser. Mas nós estudaremos verbos de ligação na aula de verbos, tá bom? Não se preocupe. Nosso objetivo nesta aula é apenas entender o advérbio. O ela aqui é um pronome. Logo, a palavra muito, eu percebo que eu não posso flexioná-la. Isto é, não existe muita. Muito sempre será muito e não existe muitos. Porque muito, ele já se refere a uma certa quantidade. Já se refere a algo que é bastante. Então, seria meio sem lógica eu designar um plural a uma palavra que já exerce a função de acréscimo em quantidade. Entenderam? Pois bem, o muito aqui, ele está agregando um sentido ao adjetivo bonita. Isto é, ele está intensificando o adjetivo que eu quero dar à pessoa. Ela não é só bonita, ela é muito bonita. Eu fiz uma intensidade ao meu adjetivo. Então, eu posso dizer que muito será um advérbio de intensidade. Certo? Bem, vejamos um outro exemplo agora. Nessa frase, eu vou novamente fazer análise morfológica. Disse, eu sei que é o verbo, vem do verbo dizer. Ele, eu sei que é o pronome. Agora eu tenho duas palavras que eu não consigo identificar qual que é a morfologia dela. Bem, vamos analisar mais que você verá que é fácil. Muito não pode ser flexionado, como nós já trabalhamos muito no exemplo anterior. Eu sei que muito vai ser um advérbio. Bem também tende a ser um advérbio. Por quê? Porque consiste em uma palavra a qual não consigo flexionar e ela está agregando
agregando sentido a quem? Ao verbo. Está falando que a forma que ele disse foi bem, ele disse muito bem, ou ele falou muito bem, poderia ser também. Acho que até ficaria melhor se a gente colocar aqui falou, para vocês entenderem melhor. Ele falou muito bem. E esse bem, ele está recebendo o sentido do advérbio muito. Então, o que ocorreu aqui? Ocorreu que houve agregação de sentido de um advérbio em cima de um outro advérbio que veio para agregar sentido ao verbo falar. Ele falou muito bem. Então, eu posso dizer que o muito, ele é um advérbio de modo. Por quê? Porque bem é o modo que ele falou. Ele falou bem, ele poderia falar ruim. Então, sempre eu tenho que analisar não só o advérbio, como também o contexto da frase para que eu possa entender qual a categoria do meu advérbio. Como aqui eu analisei o contexto e eu entendi que bem foi o modo que ele falou, eu logo de cara já percebo que muito é um advérbio de modo, como nos exemplos anteriores também. Existem na língua portuguesa categorias que são atribuídas ao advérbio. Modo, intensidade e muitas outras categorias que eu vou passar para vocês agora. Porém, quanto a essas categorias, não há limitação. Inclusive, já teve uma professora que tentou escrever o livro dos advérbios e não teve sucesso. Por quê? Porque eles são muitos. Muitos e muitos e muitos. Sempre temos que fazer o quê? Analisar o contexto. Mas, de antemão, vou passar para vocês os que são mais estudados, é o que a gente mais convive no nosso dia a dia, tá bom? Então, eu recomendo que você pegue o seu caderno e anote. Por quê? Porque ocorre que possamos esquecer essa questão dos advérbios e como eles são empregados no nosso dia a dia. Pode ser que ocorra de ter na sua prova a seguinte pergunta: substitua o advérbio muito por um outro advérbio que agregue o mesmo sentido. Aí eu preciso ter a noção de qual outro advérbio que está na categoria de intensidade. É só muito? Não, há outros, entendeu? É um pouco importante isso. Então, eu vou anotar aqui para vocês as categorias. Ela será de afirmação, negação, dúvida, modo, tempo, intensidade, lugar, interrogação, designação, e assim sucessivamente. Também nós vamos ter aqui de inclusão. Novamente eu volto a dizer para vocês, não há limitação de advérbios. Pode ser que existam infinitos advérbios, sempre temos que buscar analisar o contexto. Esse aqui, que eu vou passar para vocês, é normalmente os que são mais cobrados, tá bom? Quando eu me refiro à afirmação, eu quero fazer um advérbio que afirme algo. Por exemplo, sim. Sim é um advérbio que vai trazer para mim a afirmação. Um outro advérbio que também terá o mesmo sentido é certamente. Então, todas as palavras que correspondem à afirmação serão tratadas como um advérbio. Sim, certamente e assim sucessivamente. Quando eu me refiro à negação, é justamente o contrário. Eu vou negar
algo. Então, por exemplo, não, nunca, jamais, jamais, absolutamente e assim sucessivamente. Quando eu me refiro à dúvida, eu vou ter o talvez, oxalá, todos vão exprimir uma dúvida. Quando eu digo modo, é a forma como eu vou agregar o sentido. Ele pode ser bem, ele pode ser mal e assim sucessivamente. Tempo é fácil, né? O próprio nome já diz. Tempo pode ser hoje, agora. Intensidade, inclusive nós acabamos de ver, pode ser muito, demais. Lugar pode ser aqui, lá, acolá e diversos outros. Interrogação, a gente vai ter o porquê separado. Como e diversos outros. Designação, aqui nós vamos ter apenas um, que vai ser o eis. Eis o copo, eis o canetão, eis o quadro, eis a professora. E inclusão da ideia de incluir algo, certo? Então, eu vou colocar aqui também, ou além também, e assim sucessivamente. Eu também fui à escola. Ele também foi à escola. E assim sucessivamente. Aqui nós temos algumas categorias, mas pode ser que existam mais. Por exemplo, quando eu digo assim, por medo, eu ainda não fui àquela loja. Quando eu digo por medo, medo é a causa, é o modo, né? Por que eu não fui à loja? Porque eu tenho medo. É a causa, né? A causa, então por seria um advérbio de causa. E assim sucessivamente. É bom a gente sempre observar o contexto. Até aqui tudo bem, tranquilo? Mas há uma outra coisa que eu gostaria de falar para você também, que é a respeito de locução adverbial. Professora, já está começando a complicar. Não, nós não estamos complicando. Locução adverbial é um tema muito fácil, não tem como você confundir, e é só uma questão que é importante. Tá bom? Só um minutinho, deixa eu só apagar o quadro aqui. Então, eu vou ter advérbio versus locução adverbial. Por exemplo, aqui eu estou falando, sobre a mesa estava o copo. Estava aqui vai ser o meu verbo. Copo vai ser o substantivo ou vai ser o artigo. E sobre a mesa está se referindo, toda essa palavra aqui, está se referindo ao lugar onde estava o copo.
certo? Porém, eu posso transcrever essa mesma palavra deste modo. Aqui nós usamos 3 palavras, nós usamos mais de uma palavra para definir lugar. Se eu viesse e colocasse assim, aqui estava o copo. Aqui nós vamos ter o verbo, aqui nós vamos ter o artigo, aqui nós vamos ter o substantivo. Aqui vai ser advérbio de lugar, certo? Nota-se que, na segunda frase, eu usei apenas um advérbio para me referir a um lugar, aqui, que é um advérbio de lugar. Na primeira frase, eu usei 3 palavras para definir uma circunstância de lugar. Nota-se que, qual a diferença? Na segunda frase, eu usei apenas um advérbio, então eu tenho a presença de um advérbio. Na segunda frase, eu usei 3 palavras, mais de uma palavra, para representar um lugar. Então, eu vou chamar esse termo aqui de locução adverbial. Isto é, mais de um termo para representar uma circunstância. Será só de lugar? Não. Será de todas as categorias que nós já estudamos sobre advérbios. A diferença de locução adverbial para advérbio é que quando eu falo advérbio, vai ter apenas uma palavra trazendo uma circunstância, agregando sentido. Quando eu falo locução adverbial, eu vou ter mais de uma palavra agregando um sentido ao termo posterior. Sobre a mesa, 3 palavras trouxe o sentido de lugar ao nosso verbo estar. Estava o copo. Entenderam? Viu como não tem complicação em locução adverbial e advérbio? É só fazer essa análise muito simples e muito fácil. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e nós terminamos por aqui. Até a próxima aula. Beijo e tchau, tchau.